Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Para quem ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou a Maria Júlia Ferraz, sou advogada e professora de Direito e Processo do Trabalho. Bom, pessoal, hoje nós vamos resolver o exame 32 da OAB, o último exame aplicado na disciplina de Direito do Trabalho, que são as questões desde a 70 até a questão de número 75. Pessoal, eu continuo dizendo que a resolução de questões e dos exames anteriores é um excelente método de estudo porque a gente consegue não só rever alguns institutos, como também analisar como o examinador vem aplicando essas questões. Em direito do trabalho, diga-se de passagem, muito embora a prova poder mudar a sua roupagem, nós temos uma estrutura básica de questões. Sempre temos um caso concreto e aí o examinador pedindo para você, na qualidade de advogado, trazer qual é a solução para aquele caso com base na CLT, nas súmulas, nas OJs. Então, vamos resolver questões que esse é o caminho para a sua aprovação. Pessoal, para que não haja nenhuma confusão, eu deixei aqui para vocês que a prova que eu usei é a prova tipo 1, o caderno branco, tá bom? É importante a gente saber disso para que não haja confusão de gabarito. Então, a nossa prova vai ser a prova branca, tá legal? Vamos aí avançar então para a nossa primeira questão de direito do trabalho. Eu aconselho você a pausar esse vídeo, resolver essa questão, anotar qual é o seu gabarito e depois voltar para acompanhar comigo a resolução, tá bom? Se você acertou, meus parabéns, e se você errou, acompanhe atentamente a resolução para que esse erro não se repita no dia da prova. Vamos acompanhar comigo então a leitura da nossa primeira questão, a questão de número 70. Uma indústria de chocolates constatou que precisava de mais trabalhadores para produzir ovos de Páscoa e, em razão disso, contratou vários trabalhadores temporários pelo prazo de 30 dias por meio de uma empresa de trabalho temporário. Maria era uma dessas trabalhadoras temporárias. Ocorre que a empresa contratada, a empresa de trabalho temporário, teve a falência decretada pela Justiça e não pagou nada a esses trabalhadores temporários. Maria procura você, como advogado, para saber se a indústria de chocolates, tomadora do serviço, teria alguma responsabilidade. Sobre a hipótese, de acordo com a norma de regência, assinale a afirmativa correta. Pessoal, vamos entender o que a gente tem nesse nosso enunciado. Nós temos aí uma empresa tomadora de serviços, que é a empresa de chocolate, uma fábrica de chocolates, e nós temos uma prestadora de serviços, que presta serviços na qualidade de trabalho temporário. Aqui percebam que no próprio enunciado nós já temos a justificativa pela qual a indústria de chocolates fez essas contratações temporárias. No enunciado a gente percebe que é um período de Páscoa e certamente, pessoal, nesse período há uma produção em larga escala, o que justificou que a empresa tivesse que fazer contratos temporários, contratar nesse caso uma terceirizada de trabalho temporário para atender a demanda naquele período específico. Aqui, nesse caso, evidente que contratos indeterminados, contratações por prazos indeterminados, não atenderia à necessidade da empresa justamente porque aquela contratação ela é por um tempo específico, por um período específico, qual seja o período da Páscoa. Então, nós temos aí uma contratação de uma terceirizada que presta serviços temporários, uma contratação por tempo determinado. E aí, pessoal, o que aconteceu nesse caso hipotético? A prestadora de serviços, a terceirizada, ela teve a sua falência decretada. E aí, nesse caso, no caso hipotético, Maria era funcionária da terceirizada, da prestadora de serviços. E se questiona aqui se a indústria de chocolates, se a fábrica de chocolates, na qualidade de tomadora de serviços, terá alguma responsabilidade ou não. Pessoal, a gente pode dizer que essa questão foi considerada uma questão de nível de dificuldade alto, justamente porque a sua resposta não estava na CLT. A resposta estava na lei que regulamenta o trabalho temporário, que é a Lei 6.019 de 74. Acompanhe comigo, pessoal, a leitura do artigo 16, que traz para nós a resposta dessa questão. Acompanhe comigo. No caso de falência da empresa de trabalho temporário, a empresa tomadora ou cliente é solidariamente responsável pelo recolhimento das contribuições previdenciárias no tocante ao tempo em que o trabalhador esteve sob suas ordens, assim como em referência ao mesmo período pela remuneração e indenização previstas nessa lei. Ou seja, se eu tenho
uma tomadora de serviços e uma prestadora de serviços, e essa prestadora de serviços é na modalidade de trabalho temporário, em caso de falência da prestadora de serviços, a responsabilidade da tomadora, da empresa cliente, será solidária, ou seja, ela responde solidariamente com essa empresa que teve a falência decretada. Por isso, pessoal, que eu falei para vocês que essa é uma questão de um grau de dificuldade maior, porque vocês precisariam da resposta lá na lei que regulamenta o trabalho temporário. Então, acompanhem comigo a leitura das alternativas que vocês vão entender aqui, que nesse caso se buscaria principalmente qual seria a responsabilidade. Vocês precisavam ter o conhecimento dessa modalidade de responsabilidade que decorre da falência da prestadora de serviços. Acompanhem comigo. Alternativa A. A indústria de chocolates contratante terá responsabilidade solidária. Pessoal, é a alternativa correta e reflete exatamente o instituto que nós acabamos de fazer a leitura. Se eu tenho falência da prestadora de serviços na modalidade de trabalho temporário, automaticamente eu terei uma responsabilidade solidária da empresa tomadora de serviços. Tá legal? Vamos acompanhar aqui de forma bem breve por que as demais alternativas estão incorretas. Alternativa B. Não haverá qualquer tipo de responsabilidade da contratante porque a terceirização foi lícita. Pessoal, nesse caso, a gente não está questionando se a terceirização foi lícita ou não. Nós vimos que nós temos um dispositivo específico regulamentando que há sim responsabilidade da tomadora de serviços. Então, a gente não entra no mérito se é lícito ou não. A gente só precisava lembrar que há aí uma responsabilidade solidária que é resultante da falência da empresa prestadora de serviços na modalidade de trabalho temporário. A C. A então contratante se tornará empregadora dos trabalhadores temporários em razão da falência da empresa contratada. Errado, pessoal. A tomadora, ela não vai se subrogar no lugar da prestadora de serviços. Errado. Elas vão assumir aquele polo de forma solidária, mas não uma vai ocupar o lugar da outra. Então, incorreta também. E a D fala que a indústria de chocolates contratante terá responsabilidade subsidiária. Vamos parar por aqui, porque nós já entendemos que o dispositivo legal prevê que essa responsabilidade será solidária. Tá legal, pessoal? Então, uma questão com grau de dificuldade um pouquinho maior, mas questão 70, a alternativa correta é a A. Agora vamos avançar já para a nossa questão de número 71. Acompanhem comigo a leitura. Luiz e Selma são casados e trabalham para o mesmo empregador. Ambos são teletrabalhadores, tendo o empregador montado um home office no apartamento do casal, de onde eles trabalham na recepção e no tratamento de dados informatizados. Para a impressão dos dados que serão objeto de análise, o casal necessitará de algumas resmas de papel, assim como de toner para a impressora que utilizarão. Assinale a opção que indica quem deverá arcar com esses gastos de acordo com a CLT. Pessoal, uma questão clássica de teletrabalho que vem sendo aí um tema queridinho pela OAB. Nós temos aqui um casal que trabalha de TI na modalidade de teletrabalho e se questiona de quem será a responsabilidade pelos gastos decorrentes daquela prestação de serviços. Por exemplo, os gastos com papel, com toner de impressora. E aí, num primeiro momento, a gente poderia até pensar, se o empregador assume os riscos da atividade econômica, logo, ele será o responsável. E não, pessoal, a gente vai ver que a CLT se manifesta de forma contrária. Pessoal, o teletrabalho, só para a gente fazer uma breve revisão, ele é uma modalidade de prestação de serviços em que o trabalho é desempenhado preponderantemente fora das dependências do empregador. E aí ele vem previsto a partir do artigo 75A da CLT. A resposta para a nossa questão, ela vem lá no artigo 75D da CLT, que traz para nós o seguinte: as disposições relativas à responsabilidade pela aquisição, manutenção ou fornecimento dos equipamentos tecnológicos e da infraestrutura necessária e adequada à prestação do trabalho remoto, bem como ao reembolso de despesas arcadas pelo empregado, serão previstas em contrato escrito. Ou seja, pessoal, a responsabilidade pelo pagamento das despesas decorrentes daquela prestação de serviço, quem vai arcar com esses valores, vai ser decidido entre as partes por meio de um contrato.
Então, a lei não determina que a responsabilidade é do empregado, tampouco do empregador. Ela traz para nós que isso vai decorrer de um acordo entre as partes, ou seja, de uma previsão no contrato. Aquilo que estiver previsto no contrato é que vai ser aplicado para aquela relação laboral. Então, vamos para as alternativas. A alternativa A diz o seguinte, que cada parte deverá arcar com 50% desse gasto. Errado, pessoal. Não há na CLT nenhuma previsão nesse sentido. A B. A empresa deverá arcar com gasto porque é seu o risco do negócio. Errado, é aquilo que a gente comentou no início. Num primeiro momento, a gente tende até a pensar que seria essa a forma. No entanto, a CLT, no seu artigo 75D, prevê para nós que essa responsabilidade ela vai ser prevista no contrato elaborado entre as partes. Então, a alternativa correta é a C, que traz para nós justamente isso. A responsabilidade por esse gasto deverá ser prevista em contrato escrito. E a D, que também está equivocada, traz para nós que o casal deverá arcar com o gasto. E aí a gente já pode parar por aqui, porque na verdade não há uma imposição de responsabilidade, nem para o empregado, nem para o empregador. A CLT permite que as partes disponham em relação a isso através de um instrumento particular de contrato. Tá legal? Então, questão 71, a alternativa correta é a C. Pessoal, vamos avançar aí para a questão de número 72. Peço que vocês tenham muita atenção nessa questão, porque foi uma questão fácil, foi um presente do examinador. Então, vamos nos atentar para que a gente saiba aproveitar esses presentes que são dados para nós. Tá legal? Acompanhem comigo a leitura do dispositivo. Desde abril de 2019, Denilson é empregado em uma indústria de cosméticos com carteira profissional assinada. No último contra-cheque de Denilson, verifica-se o pagamento das seguintes parcelas: abono, prêmio, comissão e diária para viagem. Considerando essa situação, assinale a opção que indica a verba que, de acordo com a CLT, integra o salário e constitui base de incidência de encargo trabalhista. Então, pessoal, nesse caso hipotético aqui, Denilson ele percebeu que além da sua remuneração, no seu contra-cheque haviam outras parcelas, quais sejam abono, prêmio, comissão e diária para viagem. E aí ele se questiona nessa questão, né? Quais dessas verbas que foram pagas para o empregado constituem base de incidência de encargo trabalhista? Ou seja, quais dessas verbas integram a remuneração do empregado e produzem os seus reflexos legais? Pessoal, uma questão bem simples, mas a gente precisa se atentar e lembrar do que vem previsto lá no artigo 457, parágrafo 2º da CLT. Acompanhem comigo a leitura. As importâncias, ainda que habituais, pagas a título de ajuda de custo, auxílio alimentação, vedado seu pagamento em dinheiro, diárias para viagem, prêmios e abonos, não integram a remuneração do empregado, não se incorporam ao contrato de trabalho e não constituem base de incidência de qualquer encargo trabalhista e previdenciário. Ou seja, nós temos verbas que, muito embora serem fornecidas ao empregado, elas não são consideradas verbas salariais, ou seja, elas não integram na remuneração do empregado e, por esse motivo, não produzem nenhum reflexo, ou seja, não são base de incidência de nenhum encargo trabalhista. Pessoal, para facilitar o entendimento de vocês, eu fiz aqui um breve resumo que eu tenho certeza que vocês vão conseguir se lembrar no dia da prova. Eu trouxe aqui, pessoal, 2 blocos. O primeiro bloco são de verbas que integram a remuneração do empregado. Ou seja, são verbas que vão produzir reflexos e serão base de incidência nos encargos trabalhistas e previdenciários, porque elas serão integradas na remuneração do empregado. E logo abaixo, eu trouxe para vocês as verbas que não integram a remuneração do empregado, ou seja, não produzem nenhum reflexo legal. Percebam comigo aqui, as verbas que integram são as gratificações e as comissões. E aí a gente tem aquele velho macete que é para te ajudar na hora da prova. Salário mais GRACOM, ou seja, GRACOM são as gratificações e as comissões. Então lembrem-se sempre que eu tenho o meu salário e a GRACOM, que são as gratificações e comissões que integram naquele meu salário e produzem todos os reflexos legais. E embaixo eu tenho tudo aquilo que não integra. Eu tenho 3 As de P, ou seja, ajuda de custo, auxílio alimentação,
abonos, diárias para viagens e prêmios. Vamos repetir comigo, 3As de P. Eu tenho ajuda de custo, auxílio alimentação, abonos, diárias para viagens e prêmios. Essas verbas, ainda que fornecidas espontaneamente pelo empregador, não produzirão reflexos legais porque elas não vão integrar o salário do reclamante, ou seja, do empregado. Não fazem parte da remuneração daquele empregado. Tá legal? E agora, munidos desse resumo, vamos analisar as alternativas. Na questão 72, se questionava qual das verbas fornecidas integrava a remuneração do empregado. E aí, pela leitura, vocês vão lembrar do salário mais GRACOM e vão perceber que a alternativa correta é a alternativa C, que fala da comissão. Como nós acabamos de ver, a comissão integra o salário do empregado e por esse motivo é a alternativa correta. As demais alternativas trazem para nós aquelas verbas que não integram. Abono, prêmio, diária para viagem, essas verbas não integram a remuneração. Tá legal, pessoal? Então, questão 72, a alternativa correta é a C. Vamos avançar juntos para a questão de número 73. Uma questão que, num primeiro momento, pareceu um pouquinho difícil, mas bastava apenas uma interpretação para que vocês conseguissem responder com tranquilidade. Acompanhem comigo a leitura. Regina foi admitida pela Sociedade Empresária Calçados Macios Limitada em abril de 2020 para exercer a função de estoquista. No processo de admissão, foi ofertado a Regina um plano de previdência privada parcialmente patrocinado pelo empregador. Uma vez que as condições pareceram vantajosas, Regina aderiu formalmente ao plano em questão. No primeiro contra-cheque, Regina verificou que, na parte de descontos, havia subtrações a títulos de INSS e de previdência privada. Assinale a opção que indica, de acordo com a CLT, a natureza jurídica desses descontos. Então, pessoal, vamos entender o que a gente tem nesse enunciado. A gente tem uma empregada, Regina, que estava sendo admitida na empresa e no momento da admissão, a empresa ofereceu para aquela empregada plano de previdência privada. E aí, pessoal, essa oferta da empresa poderia vir de diversas formas. Ela poderia oferecer pagar 50% e a empregada pagar o valor restante, o percentual restante, um percentual de 70% puxado pela empresa e o restante pela empregada. Pouco importa a forma em que esse plano de previdência privada foi ofertado. O que a gente precisa notar é que isso decorre de um ajuste entre as partes. Não é uma obrigação legal do empregador fornecer plano de previdência privada. Tanto é que aqui ele foi ofertado para a empregada, ou seja, foi uma verba que não decorre de uma obrigação legal. Ele decorre de um ajuste entre as partes. E aí percebam que na situação hipotética, quando a Regina foi receber o contra-cheque, ela percebeu lá o desconto a título de plano de previdência privada, o qual ela aderiu na admissão, e também desconto a título de INSS. E aí a gente precisava saber quais são as naturezas jurídicas dessas parcelas. Primeiro, pessoal, nós já percebemos que a natureza jurídica do plano de previdência privada ela pessoal, uma natureza contratual, ou seja, ela decorre de um ajuste de vontade entre as partes. Percebam, como eu falei para vocês no início, que eu não tenho um dispositivo legal obrigando a empresa a fornecer um plano de previdência privada. Não, ele decorre de um ajuste entre as partes. Ela não é uma verba obrigatória, ele não é uma verba que tem que ser paga para a pessoa, para o empregado. Por esse motivo, a previdência privada possui natureza jurídica contratual. O que não se repete, entretanto, em relação ao desconto de INSS. Vamos fazer esse pequeno raciocínio. Eu tenho aí, pessoal, o contra-cheque do empregado, eu tenho um empregado que tem um vínculo empregatício. Vamos lembrar que todos nós que temos um vínculo empregatício somos segurados obrigatório da Previdência, ou seja, nós temos que contribuir para o INSS. E isso decorre da lei que regulamenta a Previdência Social. Eu não tenho aí uma faculdade em relação à contribuição do INSS, não. Ela é uma contribuição obrigatória. Ela vem prevista lá na Lei 8.213 de 91. Por esse motivo, a natureza jurídica é diversa. Ela não é uma natureza jurídica contratual.
porque ela decorre de uma previsão legal. É o que eu trouxe aqui para vocês de forma resumida, que os descontos a título de INSS, ele é um desconto legal, porque ele vem previsto na lei da Previdência Social, o que não se repete em relação à Previdência Privada, porque é um desconto que decorre de um ajuste contratual entre as partes. Nas alternativas, vocês vão perceber que em todas elas nós temos possibilidades de natureza jurídicas. A alternativa A diz que ambos seriam descontos legais. Nós já vimos que não, porque a previdência privada decorre de um ajuste contratual. A B traz que o INSS é um desconto legal e a previdência privada um desconto contratual. E é exatamente a alternativa correta, porque reflete exatamente isso que nós acabamos de ver. A C fala que seriam descontos contratuais e não, porque nós vimos que o desconto de INSS é um desconto decorrente da lei, é um desconto obrigatório. E a D traz que o desconto do INSS seria um desconto contratual e a previdência privada é legal. Errado, porque a previdência privada, como nós acabamos de ver, decorre de um ajuste de vontade, o que não se repete em relação ao INSS, porque aí nós temos uma lei prevendo esse desconto. Tá legal, pessoal? Então, uma questão que dependia só que a gente entendesse qual era o plano de previdência privada, né? Qual era a sua natureza, qual foi o contexto em que ele foi fornecido e ainda precisávamos lembrar que, uma vez empregado, eu sou segurado obrigatório do INSS e eu tenho a obrigação de contribuir, ou seja, esse desconto ele vai aparecer no contra-cheque porque é um desconto legal. Tá legal? Então, questão 73, a alternativa correta é a B. Pessoal, vamos avançar agora para a questão de número 74, que foi uma questão anulada pela OAB. Por obviedade que eu não vou fazer com vocês a leitura da questão anulada, no entanto, vale só destacar porque essa questão traz para nós uma segurança maior em relação aos temas que são cobrados pela OAB. Pessoal, em síntese, nessa questão 74, nós tivemos um caso hipotético de um empregado que recebia comissões de forma parcelada e aí esse empregado foi dispensado. E se discutia na questão como ele receberia as comissões vincendas, ou seja, se ele receberia essas comissões que já se venceram no curso daquele contrato de trabalho de forma única, em parcela única quando da sua dispensa, ou se ele receberia essas comissões de forma parcelada. Por que essa questão foi anulada, pessoal? Porque esse é um ponto que tem discussões na doutrina. Nós temos posicionamentos doutrinários diversos em relação a isso. Temos posicionamentos que dizem que esse desconto, que esse valor de comissão, melhor dizendo, tem que ser pago no momento da dispensa e posicionamentos doutrinários, correntes doutrinárias que entendem de forma contrária, que tem que ser um pagamento parcelado, um pagamento mês a mês até encerrar essas comissões. Por que essa questão foi anulada e por que eu disse a vocês que isso traz uma segurança jurídica, uma segurança maior? Pessoal, porque deixa claro que a OAB, ela não pode cobrar questões que são controvertidas. A OAB, ela não vai querer saber de você aqueles assuntos que nós temos correntes majoritárias e minoritárias, que temos diversos posicionamentos doutrinários. Não, pessoal, a OAB ela vai se limitar a trazer questões que possuem um respaldo legal, um respaldo em alguma súmula, em alguma OJ. Por esse motivo, eu já aproveito para te dar uma dica. Se você está estudando agora para o exame 33 da OAB, não se preocupe em estudar aquelas questões que a gente viu no decorrer da faculdade, que tem posicionamentos doutrinários, que tem correntes a respeito do tema, porque a OAB ela vai cobrar de você letra de lei. E as questões que eventualmente forem controvertidas e tiverem posicionamentos doutrinários diversos, elas vão acabar sendo anuladas, porque a OAB não costuma adotar esse tipo de comportamento, esse tipo de questão. Então, questão de número 74 foi uma questão anulada pela OAB. E agora vamos avançar para a nossa última questão de hoje, a questão de número 75. Acompanhem comigo a leitura. Bruno era empregado em uma sociedade empresária na qual atuava como teleoperador de vendas online de livros e artigos religiosos, usando em sua estação de trabalho computador e headset. Em determinado dia, o sistema de câmeras internas flagrou Bruno acessando pelo computador um site pornográfico por 30 minutos durante o horário de expediente. Esse fato foi levado à direção no dia seguinte, que, indignada, puniu Bruno com suspensão por 40 dias, apesar de ele nunca ter tido qualquer deslize funcional anterior. Diante da situação apresentada e dos termos da CLT, assinale a afirmativa correta.
Pessoal, o que a gente tem aqui? A gente tem, então, um funcionário que praticou uma falta grave, qual seja, ele acessou aí site pornográfico durante o desempenho de suas atividades laborativas. E aí, nesse caso, se perguntava, né, qual a alternativa correta, considerando que a punição aplicada a Bruno foi uma suspensão superior a 40 dias. Pessoal, o que a gente precisava lembrar nesse caso? Primeiro, é evidente que o empregado praticou uma falta grave. E diante dessa falta grave praticada, a empresa ela tem uma série de penalidades, de possibilidades de penalidades a serem aplicadas ao empregado. Ele poderia ter sido dispensado por justa causa, ele poderia sofrer apenas uma advertência verbal, uma advertência escrita, mas o posicionamento, ou seja, a falta aplicada pela empresa foi a suspensão do empregado. E aí, nesse caso, a gente precisava lembrar de uma peculiaridade envolvendo a suspensão. Pessoal, a empresa ela pode tranquilamente suspender o empregado diante de um ato faltoso na empresa. No entanto, a gente tem um limite legal de tempo de suspensão, ou seja, um período máximo no qual o empregado pode ficar suspenso, sob pena de resultar na rescisão injusta do contrato de trabalho, que foi o que aconteceu no nosso caso hipotético da questão 75. A gente precisava lembrar daquilo que vem previsto no artigo 474 da CLT, que traz para nós que a suspensão do empregado por mais de 30 dias consecutivos importa na rescisão injusta do contrato de trabalho, que foi exatamente o que aconteceu. Percebam que haveria sim um respaldo legal para a suspensão do empregado, qual seja a prática de uma falta grave. No entanto, essa suspensão não poderia exceder 30 dias, que foi o que aconteceu no caso de Bruno, que permaneceu suspenso por 40 dias. E aí, acabou resultando na na rescisão injusta do contrato de trabalho. Vamos acompanhar juntos as alternativas. Alternativa A. A punição, tal qual aplicada pela empresa, importa na rescisão injusta do contrato de trabalho. Exatamente isso, pessoal, é o que vem previsto no artigo 474 da CLT. A suspensão do empregado, ela pode acontecer diante de uma falta grave, no entanto, ela tem que ser feita pelo prazo máximo de 30 dias. Passaram esses 30 dias, haverá a rescisão injusta do contrato de trabalho, que é o que aconteceu no caso de Bruno, que ficou suspenso por 40 dias. Vamos analisar brevemente por que as demais alternativas estão incorretas. Alternativa B. A punição é compatível com a gravidade da falta, devendo Bruno retornar ao emprego após os 40 dias de suspensão. Errado, pessoal, porque essa suspensão, ela se deu por um tempo maior do que a lei autorizava e por esse motivo aconteceu a rescisão injusta do contrato. Vamos para C. A empresa deveria dispensar Bruno por justa causa, porque pornografia é crime e, como não o fez, considera-se perdoada a falta. Pessoal, essa alternativa ela está equivocada e é importante a gente ressaltar um ponto com vocês. Primeiro, pessoal, haveria sim a possibilidade de dispensa por justa causa de Bruno, justamente porque essa falta grave praticada, ela vem prevista lá no artigo 482 da CLT, ou seja, é um ato gravoso, é uma falta grave. No entanto, a gente não tem a obrigação de aplicação da justa causa, porque quando a gente está diante de uma situação dessa, o empregador ele pode se valer, como eu falei no início, de diversas formas de aplicar a penalidade. Ele tem que se respeitar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, no entanto, ele não tem uma regra a ser seguida. Então, diante dessa falta grave, ele poderia ter dispensado por justa causa, como poderia também ter suspendido apenas o empregado ou então aplicado uma advertência. Nesse caso, não há o que se falar em perdão tácito da falta por não ter aplicado a justa causa, justamente porque foi aplicada a suspensão do empregado. Tá legal? E a D diz que a empresa errou porque, sendo a primeira falta praticada, a lei determinaria que se aplicasse uma advertência. Errado, pessoal. Eu não tenho na lei uma falta a penalidade correspondente à falta que foi cometida pelo empregado. Não, e esse conhecimento é muito importante e eu tenho certeza que vocês vão utilizar quando advogados trabalhistas, justamente porque é uma dúvida de muitas empresas. Eu preciso suspender o meu empregado 2 vezes para
dispensá-lo por justa causa, ou eu preciso de 3 advertências para poder suspender o empregado. Não, pessoal, isso não existe na seara trabalhista. Eu posso, de acordo com a falta e com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, aplicar a penalidade que eu entendo correta, que eu entendo como que vá corrigir aquele empregado, ou então que vá dispensá-lo. Então, pessoal, essa alternativa também está equivocada porque a lei não determina que seja aplicada a advertência. A lei traz possibilidades de penalidades, quais sejam a advertência escrita ou verbal, suspensão do empregado, dispensa por justa causa, e cabe ao empregador, diante da falta praticada, analisar qual é a penalidade que ele entende conveniente para aplicar para aquele empregado. Tá legal, pessoal? Então, questão 75, a alternativa correta é a alternativa A. E aí, pessoal, eu encerro com vocês a resolução do exame 32 da OAB. Eu agradeço a sua companhia até aqui. Deixo aqui também as minhas redes sociais. Se vocês ficarem com qualquer dúvida em relação às questões que foram resolvidas ou ainda aos assuntos, aos institutos trabalhistas que foram revisados, entrem em contato comigo. Eu faço questão de auxiliar vocês. Já deixo aqui uma outra dica para que você não deixe de conferir os próximos vídeos aqui do canal. Nós estaremos juntos na resolução de processo do trabalho e temos aí também resolução de todas as outras disciplinas do exame 32. Então vale a pena vocês acompanharem, é de extrema importância que vocês resolvam os exames anteriores. Nós temos aqui do canal do professor Bruno a resolução de todos os exames que já foram aplicados, então não deixem de acompanhar, não deixem de estudar através das resoluções de questões, que eu tenho certeza que vocês vão colher excelentes resultados com isso, tá bom? Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima!